Informações sobre a crise na Venezuela. O autoproclamado presidente Juan Guaidó convocou de novo a população para sair às ruas para pressionar o governo de Nicolás Maduro. Algumas informações também aqui da América do Sul. Protesto na embaixada da Venezuela em Buenos Aires termina com 5 presos, segundo as informações. E agora há pouco, a Agência Federal Americana para a Aviação Civil proibiu companhias aéreas do país de voar abaixo de 8.000 metros no espaço aéreo da Venezuela. A decisão vale também para os jatos privados, aconselhando também que empresas do país deixem a Venezuela em 48 horas. E visitando aqui os estúdios da Jovem Pan para falar mais sobre a crise venezuelana, está aqui o professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da FGV, professor Oliver Stunkel. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia, obrigado pela visita aqui aos estúdios nesse feriado. Tudo ótimo, bom dia. Obrigado. Bom, professor, a gente estava falando um pouco aqui fora do ar que a questão é muito complicada, principalmente olhando sobre a questão de Juan Guaidó tentar tomar o poder e derrubar Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro tem o apoio da cúpula das Forças Armadas. Esse é o ponto decisivo, não é, professor? Sem dúvida, a Venezuela hoje é basicamente uma ditadura militar. A metade dos ministros são generais e diferentemente de outros países, as Forças Armadas controlam a economia. Então, a Venezuela tem quase 2.000 generais, em comparação, os Estados Unidos tem menos de 1.000, né? Então, cada general ocupa um produto, por exemplo. Então, tem um general do milho, tem um general de certos medicamentos, e tem muitos generais envolvidos no narcotráfico. Então, essas pessoas podem vender parte dos produtos no mercado negro, assim, acumulando milhões de dólares por mês. Então, existe aí uma nova elite, que se chama de boliburguesia, os chamados enchufados, pessoas com conexões especiais que permitem acumular muito dinheiro. E para essas pessoas, o incentivo de abandonar o Maduro é muito pequeno, porque além de abrir mão desses privilégios, eles não sabem o que vai acontecer depois. Mesmo se Guaidó disser, olha, eu vou garantir anistia para vocês, o Guaidó vai organizar uma eleição, né, se ele conseguir derrubar o Maduro, mas ninguém sabe quem vai ganhar. Essa pessoa que vai ganhar essa eleição pode querer processar os militares pela sua atuação, neste caso, né, de ilícita econômica, mas também por vastos abusos de direitos humanos. Então, a população em si, ela no fundo nem importa tanto, né? Ou seja, a gente pode ter milhões de pessoas nas ruas hoje, a gente teve manifestações, etc. Mas o que é decisivo de fato são as Forças Armadas. E a gente não teve pessoas-chave, digo, generais, se manifestando, né? Ontem de manhã eu estava acompanhando a situação e falei, cada minuto que passa numa tentativa de golpe ou numa tentativa de derrubada, né? Golpe é um termo um pouco controverso, porque há dúvida sobre a legitimidade, quem é legítimo, quem não é. Mas nesse caso se precisa ter generais que vão para a televisão, que vão para o Twitter e dizem, eu reconheço agora o presidente Guaidó. Isso não aconteceu. Então acumulou-se bastante frustração entre a população, porque o Guaidó anunciou que tinha apoio, mas no fundo não tinha. Agora, haveria possibilidade de formação de um novo governo com o apoio desses militares, mas se tinha de conciliar, não da anistia, porque eles têm uma participação ativa no governo Maduro, mas no caso de eleição, de se tentar um governo de coalizão para uma transição talvez mais democrática, que não leve a uma guerra civil, porque ontem, pelo menos nos primeiros momentos, se imaginou que poderia partir uma guerra civil. Do fim, a adesão da população talvez até tenha sido menor do que Guaidó imaginava, não é? Nesse momento eu acho que o risco de uma guerra civil ainda é pequeno, porque você tem um lado muito armado e a população e o Guaidó que não tem controle sobre nenhuma instituição de segurança do país, né? Então você tem um cenário de repressão. O cenário da guerra civil surge quando, por exemplo, a Força Aérea começa a apoiar o Guaidó e outra parte das Forças Armadas fica com Maduro. Aí sim você tem um cenário de conflito, mas isso nesse momento não está acontecendo. O Maduro tem montado, com muita ajuda cubana, né? Os cubanos estão presentes na Venezuela há mais de 2 décadas. Ele tem um sistema que é muito sofisticado. Todos os generais precisam mudar de base a cada 3 meses. E no tempo todo, os soldados estão com pessoas que eles não conhecem muito bem.
para você derrubar um presidente, você precisa ter, acima de tudo, confiança de que todo mundo vai trabalhar com você nesse momento decisivo. Os generais estão sendo removidos o tempo todo, estão nessa base, depois troca. Tem vários elementos das Forças Armadas que não se conversam, porque o Maduro as separa. Então é uma situação muito difícil. Eu acho que o melhor cenário seria as Forças Armadas tirarem o Maduro para organizar novas eleições. O grande problema com isso é que qualquer novo presidente depende dessas Forças Armadas, e essas Forças Armadas não têm, como disse, incentivo agora para reduzir o seu papel na economia venezuelana. Então, obviamente, a gente, sendo otimista, a gente sim pode vislumbrar uma transição, mas infelizmente eu acho que a gente precisa olhar exemplos históricos do Egito, por exemplo, onde a gente teve grandes protestos, o Mubarak foi derrubado, a gente teve uma eleição, o presidente foi eleito e logo depois esse presidente se movimentou contra as Forças Armadas, sofreu um golpe e agora a gente novamente está numa ditadura militar. É isso que eu falava da transição, tendo os militares juntos, porque eles têm muita força na Venezuela. Muita força, sim. É muito além do que a gente pode imaginar aqui, com um papel de destaque na economia, no narcotráfico também. Então, infelizmente, meu palpite nesse momento seria que a gente vai ter uma situação de crise por pelo menos 10, 15 anos. Isso vai ser um grande desafio da política externa brasileira, inclusive desse governo e talvez do próximo também. Professor, nesse caso, desse cenário que você está desenhando aí, quer dizer, a solução então é de médio e longo prazo, né? A solução de curto prazo, uma queda, por exemplo, nesse ano da ditadura Maduro, é descartado, né? Bom, não se sabe, né? Na verdade é interessante quando a gente olha na história, né? Os principais especialistas tentando prever a queda de um ditador é muito difícil sempre, claro, né? Quando a gente olha a Indonésia, Irã, até China, os grandes especialistas não sabem o que ocorre dentro do Partido Comunista porque é pouco transparente. Da mesma maneira, a situação venezuelana é catastrófica, ou seja, realmente qualquer visita é chocante de como tem escassez absoluta nos hospitais, nos supermercados. As pessoas, na média, perderam em torno de 5 quilos, né, por pessoa, ou seja, isso é uma coisa inacreditável. Então, é possível sim, se em algum momento as próprias Forças Armadas vão dizer: a gente quer trocar o Maduro porque a situação está piorando bastante. O país sofre sanções, basicamente não tem mais capacidade produtiva. Isso é possível. Eu acho pouco provável que as Forças Armadas vão dizer: Guaidó, pronto, você pode organizar eleições, a gente vai se retirar desse processo político. O importante, porém, é dizer que a destruição econômica e a imigração, o país perdeu 10% da sua população, e não só qualquer 10%. Os mais capacitados, os jovens, os que poderiam ajudar numa recuperação, não estão mais lá. E mesmo numa democratização, neste momento, eu duvido que mais de, talvez, 30% das pessoas que já estão fora voltariam. Então, é possível sim que o Maduro se mantenha por um tempo. Eu acho que talvez no ano que vem pode haver uma transição negociada, mas com muita incerteza e do ponto de vista político, e também com uma demanda tremenda da comunidade internacional em financiar essa reconstrução. E eu não sei quem está disposto nesse momento a fazê-lo. Talvez a China um pouco, mas nem os Estados Unidos nem o Brasil nesse momento, me parece, tem a vontade política de ter uma presença forte na Venezuela ao longo de 10, 15 anos. Mas diferentemente do Egito, que não tinha uma sociedade civil organizada, a Venezuela tem, né? Tem. Basta ver o resultado das eleições, a presença de uma... E no caso do Egito, nós tínhamos um grupo religioso, a Irmandade Muçulmana, sim, né? E aí acaba havendo um golpe por parte do exército. Então, nesse cenário, num país que tem uma sociedade, apesar da ditadura, da repressão, a Venezuela organizada, que já deu manifestações de massa raramente vistas na história recente da América, sim, Latina. A tendência, então, do enfrentamento em relação à permanência no Maduro é muito grande. E aí poderia abrir, caso não haja um racha na alta oficialidade das Forças Armadas, que é a tendência que você apresentou. Eu não sabia que o número de generais era tão grande, de 2.000, e todo esse envolvimento com atividades econômicas, legais e ilegais, né? A possibilidade, então, de uma intervenção militar estrangeira com acerramento da crise política e da crise humanitária é muito grande nesse caso, né?
Sim, ou seja, duas coisas, né? Sim. Primeiro, é verdade, a sociedade civil e a sociedade venezuelana em geral é muito democrática, muito participativa, é impressionante a participação nas mídias sociais, talvez um pouco também por necessidade, né? Como Sim, não tem mais claro. uma imprensa livre, eles precisam migrar para o Twitter, que é muito mais ativo do que o Twitter brasileiro, inclusive, porque não tem mais como ler jornal, não é um jornal independente, é muito difícil para os jornalistas, então tudo migra para as mídias sociais. É verdade. Eu me preocupo um pouco também com as divisões internas na oposição. Muita briga, muitas dificuldades em decidir quem representa a oposição. Por exemplo, o Capriles, que se candidatou no passado contra o Maduro, ele demorou muito para reconhecer o Guaidó. Então aí eu acho que também tem um potencial de briga, sobretudo pós-Maduro, entre a oposição, né? Porque esses são sempre processos difíceis, porque de repente o país vai ter que reconstruir uma esquerda, uma direita, e de fato tem muita divisão na oposição. Tem uma oposição ao Maduro de esquerda e uma oposição de direita. Perfeito. Então isso vai ser um processo difícil. Agora, em relação à intervenção, eu acho que sim, com cada dia que passa com Maduro no poder, a pressão política sobre o Trump e o Marco Rubio, o senador que representa a Flórida, onde tem uma grande população de descendentes de cubanos e venezuelanos, que vão cobrar. O Rubio disse: olha, você vem dizendo há um ano que você vai tirar o Maduro de lá, tem eleições se aproximando, Flórida sempre é um estado decisivo, o Trump ganhou Flórida 3 anos atrás, ele vai ter que ganhar a Flórida de novo no ano que vem para ganhar a reeleição. Eu sim acho que existe um risco de que o Rubio vai dizer pro Trump: eu preciso que você tire o Maduro para eu poder te entregar a Flórida, para você ser reeleito presidente. Neste caso, sim, a gente pode ter um cenário assim. As Forças Armadas, eu estive agora recentemente em Washington, estão totalmente contra dos Estados Unidos, não querem se meter nisso porque sabem que a primeira parte vai ser fácil. 3 semanas, vão ocupar a Venezuela, pouca resistência. O grande problema é que o que acontece depois. Eles sabem, estão há 18 anos no Afeganistão, há mais de 15 anos no Iraque, e a responsabilidade seria dos Estados Unidos de reconstruir um país que passou por um colapso total, né? Ou seja, um país que requer muita ajuda, e aí eu acho que a população americana não está disposta a arcar com esse custo de manter uma presença permanente na Venezuela. E aí, Última como pergunta, a Rússia e a China ficariam nesse contexto? São dois casos muito interessantes. A Rússia realmente tem um interesse político em manter o Maduro, ou seja, existe um apoio explícito, porque nas relações internacionais a gente às vezes quer atrapalhar o nosso inimigo. Então, para a Rússia é ótimo ter aí um país que dificulta a estratégia regional dos Estados Unidos, né? Um país que atrapalha, inviabiliza uma atuação regional dos Estados Unidos lá. Então isso é algo que vale a pena manter. E de fato a Rússia tem sido decisiva em dar sobrevida financeira ao Maduro ao longo dos últimos anos, comprando blocos de petróleo. Também a Venezuela é o segundo maior comprador de armamentos russos, ou seja, também é um bom cliente nesse sentido. A China, por outro lado, não tem um lado ideológico, ela basicamente precisa do petróleo, mas paradoxalmente ela não pode ser vista como ajudar o Guaidó. Ela precisa ser vista como ser totalmente neutra, porque ela precisa, paradoxalmente, manter as boas relações com outros ditadores, em Angola, no Sudão. Então, se a China é vista como ser um conivente, vamos dizer, na democratização, os outros ditadores vão dizer: peraí, China, o que você está fazendo? Então, a China vai fazer nada e apoiar quem está no comando. Que, na prática, quer dizer que apoia o Maduro hoje, que está no comando das Forças Armadas. A China, no dia que o Guaidó assumir o controle das Forças Armadas, vai imediatamente trabalhar com ele, já está falando com ele, mas por enquanto são 2 atores que na prática ajudam o Maduro. Professor Oliver Stunkel, professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. O senhor está sempre convidado para voltar aqui para conversar com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima.